Bem-vindos de volta para a nossa segunda parte. Eu estava falando sobre o Palácio Mourão no Rio de Janeiro. Então, como eu estava falando, ele foi vendido para uma empresa de demolição e que essa empresa lucrou muito, muito além do que ela tinha pago inicialmente pelo palácio, justamente com a venda desse ferro, bronze, desses elementos decorativos do palácio, tá? Então, o que prova que se tinha uma não vou dizer assim, uma questão de preservação, não é? E tem uma foto uma foto bem marcante desse palácio, que é justamente os dois leões de mármore em um caminhão. Eles passando ali no caminhão na altura da Cinelândia, tá? Depois eu posso até botar, vou mandar até para o grupo de vocês, tem um documentário que é Crônicas de uma Demolição, que é justamente a história do Palácio Mourão, que é o prédio do Senado Federal, né? E assim, aí todo esse ornamento foi vendido, está espalhado aí pelo mundo, pelo mundo, né? Porque até fora do país, se a gente pesquisar, nós vamos encontrar resquícios desse material do Palácio Mourão. E material nobre, né? Porque eram leões de mármore de Carrara, nós tínhamos bronze, cristais, o madeiramento, né? Jacarandá, peroba, tá? E o que era uma prática muito comum dessa, digamos assim, de artigos de demolições, tá? A questão também de você reaproveitar esses objetos de casas que foram demolidas para projetos atuais. Eu não sei aqui quem vai lembrar disso, mas quando criança, né, há algum tempo atrás, quando eu ia com meus pais ali para o Museu Costa Pinto, Museu de Arte da Bahia, eu lembro bem que onde hoje é o Banco Santander, ali no Corredor da Vitória, do lado próximo ali do Cunha Guedes, mais ou menos, tinha uma loja dessas, de artigos de demolição, que vendia justamente esses gradis, estátuas, pisos. Então, ou seja, um palácio como esse, ou até uma casa mais antiga, do século XIX, se tiver que ser demolida, o que eu não desejo, né? Se pode preservar esses objetos e você incorporar em novos usos, tá? E aí eu lembro bem que tinha, numa dessas passagens, a gente indo na casa da minha avó, passava ali, tinha essa loja, uma vez tinha um chafariz enorme, um chafariz enorme pintado de azul, mais alto que a casa. Aí e tinha algumas estátuas, algumas coisas. Então, para vocês terem uma ideia, a pessoa que teve a curiosidade de perguntar, na época, estátuas como essa daqui, essas luminárias, custavam em torno de 20 mil. Uma. Né? Só para dar um exemplo. Tá? Mas é isso. Aí foi demolido, no seu lugar acabou não se fazendo nada. Tá? Depois fizeram um estacionamento e botaram uma fonte lá. O motivo dele ser demolido também é porque ele é uma arquitetura, o que se justificou na época, né, é que ele é de uma arquitetura eclética. Então, os modernistas da época, se tinha uma vertente que não se gostava dessa arquitetura carregada, dessa arquitetura chamada bolo de noiva, pejorativamente falando. Tá? Então, se a gente olhar, depois pesquise fotos, por exemplo, a Avenida Central no Rio de Janeiro ou a Avenida Rio Branco, né? Ou a Avenida 7 de Setembro. Quando estas forem inauguradas, estavam repletas de prédios com essa arquitetura.
Se você olhar a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, né, onde hoje tem o Teatro Municipal, no início você tinha um palácio, um morro, outros dois edifícios, aí nós temos a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes, um prédio da Justiça, e ela seguia assim até o final. A Avenida 7 de Setembro é a mesma coisa. Tá? Mas, enfim, aí temos mudanças arquitetônicas que não vêm ao caso. Depois eu vou passar para vocês esse palácio. Espera. Problemas técnicos. Turma, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Ah, ótimo. Eu também estou. Tá? Aí eu falei do palácio, né? Deram para entender, né? Só uma pequena explanação do que foi ele. Interiormente ele é belíssimo também. E um outro, já falando desse mobiliário também, né? Agora o mobiliário residência, nós temos as camas de ferro. Essas camas com esses detalhes, esses arabescos, que davam um ar até meio que romântico aos quartos. Né? Elas possuíam também rodinhas. Era muito muito usada, né? Meados do século XIX, início do século XX, essas camas de ferro, camas de solteiro, camas de casal. Tá? Que hoje a gente só encontra em antiquários, a não ser quem tem alguém, né? Algum parente. Quando eu casei, essa cama era o top, se tem casa. Né? Quem copiava muito esse tipo de cama era os Estados Unidos, lembra? Sim, né? Isso. Tinha uma empresa americana que copiava bem essa cama. Era o top quando eu casei. Isso é muito tempo atrás que eu não vou falar a data, não, viu? Dá, tranquilo. Né? E é isso. Aí essas, como o Michel estava falando, né, que era o suprassumo você ter essas camas em casa, não é? Na sala de jantar você ter, como eu já mostrei, né, chapeleira, você ter elementos de ferro que evocavam essa modernidade toda. Tá? E aqui é um exemplo. Esse é um coreto, tá? Comprado por catálogo. E ele se encontra hoje em Belém do Pará. Tá? E observem os detalhes, principalmente do acabamento, são cisnes. Nós temos aí o telhado, e o acabamento do telhado nós temos cisnes. Tá? Aqui em Salvador, principalmente o que a gente chama de patrimônio fabril, né? O patrimônio das fábricas que existiam, e aí a União Fabril, aí nós temos o Luiz Tarquínio, o Amado Bahia, o próprio Martins Catarino, que eles possuíam fábricas naquelas regiões da Cidade Baixa, né? Comércio Cidade Baixa. Todos esses galpões, esses elementos construtivos eram feitos de ferro. Eu não lembro agora qual é a fábrica. Hoje em dia só tem as paredes. Quando nós vamos para o Bonfim, ela possuía como sistema de escoamento de água do telhado gárgulas feitas em ferro. Você tinha toda a estrutura do cano, né, escoando, embutido na parede, e em uma determinada altura você tinha a gárgula, que justamente era a bica. Para que você botar uma bica comum se você pode ter uma bica que é uma gárgula? E aí, acreditem, todas essas gárgulas sumiram. Tá? Todas essas gárgulas sumiram. Aqui, isso é muito comum. Né? Essa é uma prática que não devia acontecer, mas acaba acontecendo. Esse desaparecimento desses certos elementos decorativos dessas construções, tá? que povoaram aí a cidade por muito tempo. Então, só para citar aqui
essas varandas, né, essas sacadas, né, ou sacadas corridas as maiores, né, desses sobrados mais antigos, lá da região do comércio. Tinha uma casa também ali em frente ao Largo de São Bento, que hoje está sendo restaurada, próximo ao Mosteiro de São Bento. Na frente você tinha o Hotel São Bento e você tinha uma outra casa, que eu acho que era a Casa do Esperanto, ou alguma coisa assim, não lembro. E ela possuía grades ornamentadas. Você tinha janela normal, mas para dar uma proteção, como era uma casa primeiro térreo e primeiro pavimento, o pavimento térreo era todo gradeado. E no segundo pavimento você tinha uma varanda coberta, estilo a entrada da Igreja da Pupileira. E essa varanda simplesmente sumiu. Então são coisas assim que passeiam. Aquela Casa da Graça ali do lado daquela igreja é bem assim, né? Não cheia de ferro? Isso. Hã? Isso. Vou mostrar ela daqui a pouco. É a casa Chácara dos Carvalhos. Aqui um outro exemplo, né, de casas de ferro. E nós vamos ter essa arquitetura muito bem ainda preservada em alguns pontos no norte do país, né? Amazonas, Belém, ainda possui, que essa arquitetura de ferro vai estar muito associada ao período do Arte Nouveau. Então, naquela região ali nós temos ainda um expressivo número, né, de grades de arquitetura de ferro, né? Tanto é que o Ford construiu uma cidade inteira, né, a Fordland, no Amazonas, todo em ferro. Depois pesquisem lá, a cidade da Ford no Amazonas. Aqui a Chácara Carvalho, no bairro da Graça, ali do lado da igreja que foi mandada construir por Dona Catarina Paraguaçu. E aquela estátua que está naquela pracinha de quem ali, da frente? Não tem uma estátua? Dr. Parterson. Ele foi um médico inglês e ele está sepultado no cemitério dos ingleses, ali na Ladeira da Barra. Então, pronto. E aí, Chácara Carvalho, não é? Já foi Casa Cor, já foi Morar Mais por Menos. É uma casa, para quem já teve a oportunidade de entrar e conhecer, uma casa belíssima, belíssima. Só para vocês terem uma ideia, não é? Possui pinturas, possui afrescos pintados pelo artista que fez o teatro, pintou alguns painéis do Teatro Municipal do Rio ou de São Paulo. Tá? E essa casa, ela representa o que existia em Salvador nos outros tempos. Tá? Então, no início, o que acontecia muito? Você tinha sua casa estilo colonial, né? Aquela casa de 1800, com janela de guilhotina, janela de ogiva. Quando se aproximava esse final do século, você tinha um advento, né, da modernidade, dos novos estilos, o que é que se fazia? Se reformulava a casa toda por fora. Não estou dizendo que é o caso da Chácara do Carvalho, mas algumas casas em Salvador, se a gente olha a lateral delas, elas ainda conservam aquela casa de meados de 1800. Você colocar uma fachada moderna para a época, você incorporar elementos decorativos, como nesse caso aqui, uma varanda toda feita em ferro, uma colunata toda em ferro, ia de um lado e ao outro da casa. Essa casa ela é simétrica, então o que ela vai ter de um lado, ela vai ter do outro. E para quem já entrou, é uma casa fantástica. Ela é cheia de pintura. Eu conheço a casa. Eu tive a oportunidade de conhecer essa casa. Antes da própria Casa Cor. Ela é toda pintada por dentro. As paredes dela são quadros. É uma coisa essa casa. Sim. Chega a dar pena, né? Porque é uma casa tombada, é caríssimo para se conservar. A família tenta conservar, mas isso é uma grande discussão que existe, né? Sim. Porque você
o material que é da época, que é caríssimo restaurar. O governo não ajuda muito nesse sentido, né? Isso é por isso que abriram para Casa Cor na época. Sim. Para ver se restaurava algumas coisas, entendeu? Porque aquela casa ali é uma história, né? Eu tive a oportunidade de conhecer. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida é aquela casa. É lindíssima. Eu até vou ver se encontro. Eu tinha umas fotos dela. Vou ver se encontro, até mando pro grupo de vocês. E assim, ela é uma das casas que, assim, fora todo o elemento, toda a história dela, ela é uma das únicas do período que possuíam banheiro interno. Na época em que banheiro era algo externo, né, a casinha ali no fundo, né, próximo ao pátio, na edícula, ela tem um banheiro dentro do corpo principal da casa. E aí, posteriormente, nós vamos ter também a Vila Catarino, onde hoje é o Palácio das Artes, também com banheiro interno. Só que a Vila Catarino já é de 1912. Essa é anterior à própria Vila Catarino. E aí é isso. Então, esses gradis europeus, né? A louça sanitária, que era uma louça inglesa. Então, se era uma casa que, vamos fazer uma brincadeira, que falava várias línguas, não é? Então, os gradis ingleses, a louça inglesa, os vitrais belgas, os espelhos venezianos, sabe? E, em alguns casos, se importava até os tijolos, tá? Fique aí a dica. Ou cimento, no caso do edifício Oceania, que teve sua construção parada na época da Segunda Guerra Mundial, justamente por conta da dificuldade de trazer matéria-prima para fazer o edifício. Aqui uma outra bem tradicional, né, já no bairro da Ribeira, que é o Solar Amado Bahia, tá? Que o Amado Bahia constrói essa casa para o casamento de suas duas filhas. Tanto é que essa que fizeram a papa e chocolate? Papa e sorvete? Isso, o Museu de Sorvete, isso. Isso, correto. Ele constrói essa casa, ele traz esses elementos dessa modernidade. Então, por exemplo, toda a varanda de fora é inglesa, tá? Assim como os portões, imitando um estilo gótico, um estilo neogótico, tá bom? E aí lembra aquelas casas de fazenda de antigamente, que você tinha a casa principal e toda ela cercada com a grande varanda de telhados, colunas de madeira, tá? E aí, já aproveitando o gancho, e quando você não tinha acesso a esses elementos de ferro, você fazia eles em madeira, imitando ferro. Tá? Aqui são algumas imagens do Amado Bahia antes do restauro. Coisa linda, né? Muito lindo, né, gente? Isso, é uma casa assim que vale a visita pela casa. Eu gosto, se você quiser ver a casa apenas, ela já vale. Aqui já é a capela já pós-restauro, tá? Outros ambientes. Essa primeira sala aqui é essa daqui de baixo, tá? Então os espelhos são originais da casa, os móveis e os lustres não, tá? Então ela foi totalmente restaurada, hoje é um museu de sorvete, ela foi comprada por R$ 1,5 milhão, mais ou menos, de reais, em um leilão. E ela era uma casa, acho que se não me engano, uma casa de veraneio, porque era um costume, né? Ela foi comprada no leilão, foi? Foi. Poxa. Ela foi comprada em um leilão. Foi de um processo trabalhista. Isso, porque ela pertencia à Associação dos Empregados do Comércio da Bahia, uma coisa assim. Ela foi doada para ser uma finalidade educativa, para ser uma escola, depois para ser um hospital, e acabou não sendo nenhum dos dois. E aí os advogados de plantão que souberem... Ela teve em leilão 2 vezes.
Ela nunca conseguiu... Esse é um processo de 1989, eu acho. Eu trabalhei nesse processo. Ah, então pode falar com mais propriedade. Já não me lembro mais de muitos detalhes, mas é um É. processo bem antigo. Que aí ele culminou com o leilão da casa em ano atrasado, mais ou menos. De 17 para 18. Tá? E uma casa belíssima. Quando passar isso aí, Olha a escada, que coisa linda o trabalho essa escada, né? todo feito em ferro. Então, observe até aqui os detalhes de Lindo. tipo uma rendazinha, só para ali dar um acabamento no telhado. E tudo isso, turma, vinha de fora. Então, a casa, praticamente, você tinha uma casa toda importada. Tá? Sempre essas cores? Hã? Sim, Sempre foi. aqui. Sempre foi. O que se entra em contexto, que se entrou em xeque aí, uma pausa, né? Foi se realmente elas foram restauradas ou se teve repintura. Aí não é um mérito da coisa, mas ela era colorida mesmo. Tá? As imagens anteriores ao restauro mostram isso. Teve muita gente que me perguntou: ah, Rodrigo, a casa sempre foi colorida. Eu não fui ainda nessa casa. Alguém já foi? Depois do restauro, eles mudaram muita coisa? Não, depois do restauro não. O que eles fizeram foi, como é que eu vou dizer assim, criar um museu, Tá. sabe? Garimpando Mas móveis. deixaram A casa mas deixaram como era a casa. Isso, deixaram como era. Que linda. Né? Essas imagens aqui mesmo fui eu que tirei quando eu estive lá. Então eles adquiriram móveis para tentar combinar o ambiente todo, fazer uma coisa harmônica, digamos assim. E ele construiu para o casamento de uma das filhas. E depois ficou sendo casa de veraneio, porque era muito comum, não é? Quem morava no centrão da cidade, né? Aí Campo Grande, Nazaré, Saúde, Graça, Vitória, veraneava no Bonfim, veraneava no Rio Vermelho, veraneava na Pituba, veraneava até na Barra. Então, só uma pausa aqui, né? Por exemplo, quando o Museu Carlos Costa Pinto, que nós vamos visitar no segundo semestre. Tinha uma outra casa, né? O casal demoliu aquela casa para construir uma casa mais moderna, né? Com o projeto do Diógenes Rebouças. O Carlos, ele morre no meio da construção. E aí a Margarida não vê sentido de morar naquela casa. Por que eu vou numa casa sozinha? Né? Não tiveram filhos nem nada. E aí o que ela faz? Ela deixa a coleção no casarão e vai morar no apartamento de veraneio do casal, que ficava onde? Na Barra. Esse era um veraneio perto. Tá? Mas você tinha uns veraneios mais longe. Por exemplo, Bonfim. Aquelas casas que estão ali do lado da igreja do Bonfim, aquela seção de casas iguais, eram casas que eram alugadas para romeiros passarem as festas. Então, normalmente, as pessoas iam no Natal e só voltavam depois da festa do Bonfim. Não é? Hoje eu sei, num momento normal, né, a gente sai da EBAD, vai para o Bonfim em 40 minutos, com trânsito bom. Naquela época, não. Tá? Um outro exemplo dessa arquitetura, que hoje ela está mais escondida, é a antiga estação de trem da Calçada. Ali a gente indo para a região do Bonfim, né? Então essa é a primeira foto de quando ela foi inaugurada, tá? Essa aqui já é uma feição dos anos 30, mas essa estrutura de ferro está por baixo. Novamente aquela questão. Mudam-se os gostos. Vamos fazer uma fachada de argamassa. Então, cobre-se a estrutura metálica e faz uma estrutura que se encontra assim hoje. Mas por baixo dessa estrutura toda, existe uma arquitetura de ferro escocesa. Tá? Um outro exemplo também é o elevador do Tabuão.
tá? Não temos só elevador Lacerda. Apesar do Lacerda ele ter sido o primeiro elevador público do mundo, né? Ele foi inaugurado ainda no século XIX, em 8 de dezembro. Eu não sabia. Foi o primeiro público do mundo, eu não sabia disso. Não. Ele foi o elevador público do mundo. Só que assim, deixa eu ver se eu trago o Lacerda, depois eu falo dele. O Lacerda, inicialmente ele só tinha 2 cabines. Que é aquelas 2 cabines quando a gente entra ali que a gente passa por um túnel. Não sei se você já notado, temos as 2 cabines da torre e as 2 cabines do túnel, que passa pela montanha, por dentro da montanha. Aquelas 2 cabines são originais ainda, feitas pelo Antônio de Lacerda, no século XIX. As 2 cabines da torre já são dos anos 30. É uma reforma que o elevador passou para aumentar a capacidade, mas ele foi o primeiro elevador público do mundo. Aí depois nós vamos ter o de Santa Justa ou Santa Fausta em Lisboa. Depois do elevador Lacerda, nós vamos ter o elevador do Tabuão. Ali próximo, atrás da Associação Comercial. Também uma estrutura de ferro que por muito tempo ficou abandonada, então começou-se o restauro ano passado para voltar ao funcionamento. Tá? Ele tinha até um apelido de elevador balança, porque quando ele estava em uso, ele balançava muito a estrutura. Aí eu vou dar um exemplo. Ele ficou abandonado por 50 anos e sua estrutura vai ser restaurada. Olha a qualidade do material da época. Se a gente olhar a Estação da Luz, os elevadores, estátuas, apesar de alguns estarem renegados, né, com o quesito de manutenção, ainda conseguem se manter. Um outro também nosso, né, eu acho que muitos só conhecem por foto, alguns tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente, que era o antigo Mercado Modelo, que era onde ficava aquele monumento do Mário Cravo, que pegou fogo. Hoje só temos a rampa do mercado, aqui a estrutura da rampa. O Distrito Naval da Marinha e a rampa do mercado. Hoje está o monumento. Esse mercado também, aqui uma primeira imagem, ele era de ferro, assim como o Mercado São José, no Recife, e assim como o Mercado Ver o Peso, lá no norte do país. Aí faz uma arquitetura ao gosto da década de 30, então uma arquitetura em concreto, para esconder essa arquitetura de ferro. E aí depois ele pega fogo por algum, que até hoje o motivo é desconhecido, e o Mercado Modelo vai passar para a antiga alfândega, o atual Mercado Modelo hoje. Tá? Então aqui o mercado, o elevador Lacerda, as cabines originais estão aqui, que passam por dentro da montanha. Tá? E essa questão dessas mudanças de estilo, ela foi tão levada a sério que, por exemplo, a Casa de Câmara e Cadeia, na nossa Câmara de Vereadores, ela tinha uma arquitetura de 1600, tá? No final do 19, ela teve uma feição eclética, nessa foto aqui a gente está para perceber isso, tá? E na segunda metade do século XX, ela voltou à feição da época do Brasil colonial, Brasil Império. E aqui alguns móveis, né? Saindo um pouco desse mobiliário de ferro que nós vimos, móveis de madeira. Ao mesmo tempo, nós tínhamos esses móveis, tá? Então, aí um conjunto de sala, um canapé, com a poltrona e com a namoradeira de 3 lugares. São do Instituto Histórico que a gente visitou. E o papel machê. Também se faz mobiliário. Tá? Inicialmente ele era feito para bandejas de chá, ou então as famosas máscaras de Veneza, tá? Mas posterior também mobiliário. E aí um outro, a base do papel machê, mas ele recebe resinas de proteção, possivelmente uma estrutura. Então aqui nós temos 2 cadeiras antigas de papel machê e uma versão moderna, digamos assim.
tá? E o primeiro carro, quer dizer, o primeiro carro que sobreviveu, tá? Em Salvador, que é o caminhão Pachá do Henrique Lanar. Esse carro existe até hoje. Ele está no Museu da Santa Casa de Misericórdia, tá? E ele entrou no museu funcionando, tá bom? Ele é um carro que funciona ainda, apesar de já ser um senhor passando aí seus 100 anos de idade. Aí a família do Henrique. Aqui é uma foto dele desfilando na época do quarto centenário, Salvador. E um pouco dessa moda, né? Vamos dizer assim, o que se vestia na época. Moda feminina, moda masculina. E aquilo que eu falei, né? O chapéu, o guarda-chuva ou a bengala. Onde é que se coloca isso? Chapeleira. Né? As mulheres, a mesma coisa. Você tem um guarda-chuva, uma sombrinha chamada. Tá? E aí, deixa eu ver. Nosso próximo estilo, tá? Por essas imagens assim, fazem alguma ideia do que é, mais ou menos? O que vai evidenciar esse nosso próximo estilo, essas portas, essas curvas em S, essa presença quase da natureza em formas variadas, né? Pronto. Cenas dos próximos capítulos. E aqui algumas invenções de todo o século XIX. Tá? Só para citar algumas. É por isso que eu falei lá no início, que foi um século de rápidas transformações. Imagina hoje, né? Imagina, daqui a 100 anos alguém olhar para o século XXI. Então, o fonógrafo, tá? Que é esse primeiro aqui, que é uma espécie de gravador. Aí você colocava um cilindro de cera e gravava a sua voz. Hoje a gente faz isso do celular, não é? Um tempinho atrás a gente fazia isso usando aqueles gravadores, né, de MP3. Um pouco mais atrás, os gravadores com fita cassete, tá? Não vou falar descer mais um pouco, aí vamos chegar ao fonógrafo. O gramofone, que é esse aqui com esse cachorrinho, que foi o símbolo da Victor, tá? O gramofone que só funcionava com disco de cera, porque era um disco mais pesado. Aí ele tem essa coisa, essa corneta, que é o antepassado da vitrola, da radiola, né? Disco de vinil, que agora voltou. Então, aí, como eu digo, a moda sempre é cíclica, né? Então, vai e volta. Então, eu, quando criança, peguei o disco de vinil. Depois MP3, disquete, CD, se eu for falar aqui, enfim. E agora está em moda. Voltou o vinil. A eletricidade também dessa época, tá? A lâmpada elétrica, nós temos a eletricidade também. O cinematógrafo dos irmãos Lumière, que aí é o precursor do cinema, tá? A lâmpada elétrica, a locomotiva, a máquina de costura, telégrafo, telefone, fotografia, né? A primeira linha de telefone parece que foi trazida no Brasil por Dom Pedro II ainda. Né? Dom Pedro II, que era um entusiasta dessas inovações, dessas invenções modernas. Então, ele foi amigo ele conheceu Lumière, ele conheceu Thomas Edison, conheceu Graham Bell, telefone, fotografia, o zíper, e por aí vai, né? Que são várias invenções. Se eu for citar aqui só algumas. Tá? Então, fotografia, essa é a primeira selfie da história, né? A gente vive nesse período de selfies, né? De fotografia
de celular. Essa é a primeira selfie histórica, né? Em 1839. Roberto Cornelius é um americano. Essa é uma das primeiras fotos. Sim, Ju? Nós vamos ter o terceiro tempo? Vamos, que aí eu vou explicar o trabalho. Rapidinho. O Paço Imperial, que foi uma das primeiras fotos. Estou online, viu, gente? Eu saí porque eu estava subindo, mas estou online. Tranquilo. É o Paço Imperial, no Rio de Janeiro, que é o Paço da Cidade, em fotografia. Aqui ele atualmente, né, chamada Praça 15. A família imperial, tá? E aqui algumas coisas muito que a gente encontra. Por exemplo, o garden, né? O banco de jardim de louça ou de metálico, né? Que a gente usa muito. Cadeiras que vimos ali igual do Instituto Histórico, tá? Então, fotografias, fotografia e pintura. Então, se acreditou que por muito tempo, com o advento da fotografia, a pintura ia deixar de existir. A pintura ia acabar, porque você já tem fotos, você pode tirar uma foto instantânea, quase, né? E aqui, a foto que eu falei da cadeira, lembram da cadeira Tomé de coração? Aqui. A Teresa Cristina sentada nela. Então, fotografia, pintura, a gente utilizar a iconografia também é um ótimo meio para estudar mobiliário. Não só mobiliário, como também costumes da época. Não é? Essa foi a última foto da família imperial. Tá? Antes da gente começar o próximo assunto, alguém tem alguma pergunta? Sobre o vasto século XIX. Só uma curiosidade. Eu mostrei essa selfie de 1839. A primeira selfie tirada no Brasil, digamos assim, foi de Dom Pedro II. Tá? E como é que se fazia isso? Só uma ideia. A máquina, antigamente, né, nessa época, ela tinha um dispositivo que você apertava. Tá? Então, por isso, quando você vê uma foto mais antiga, em que o fotógrafo está retratado, ele sai ali naquela foto, observa que ele está muito mais tenso que todo mundo. Porque justamente ele está com o disparador, o mecanismo para disparar a foto. Então, Dom Pedro II, quando fez a primeira selfie no Palácio de São Cristóvão, depois ele escreveu que ele escondeu o mecanismo dentro do paletó. Por isso ele está na foto com a mão dentro, para justamente apertar o disparador. Então, esse é o nosso próximo assunto, Art Nouveau, 1895. Sim, ainda estamos no século XIX. Tá? Como eu já disse, né, os estilos eles vão nascer em determinados períodos, né? Por exemplo, o Art Nouveau ele nasce no século XIX, 1895, mas se eu perguntar a vocês assim, qual é o ano que vocês associam ao Art Nouveau? Quando a gente pensa assim, em um ano, numa década. 1920? Nós associamos muito o Art Nouveau a 1920, aos anos 20. Isso é perfeitamente normal, porque nós vamos ter... Por quê? Porque aí nós vamos ter o início do século, né? Ali em 1914 nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. Ah, tá. Que nós Art vamos Deco ter... também, né, Rodrigo? O Art Deco, O Art Deco vai ser justamente no meado da Segunda Guerra. Porque ele vai ganhar força, né? Ele vai vir antes. Tá? Ele vai começar ali no início da Segunda Guerra, para e continua, e aí depois nós vamos ter o modernismo. Tá? Mas é por isso que se chamam os loucos anos